Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Desde já vou deixar um aviso aqui para vocês. Se a imagem estiver muito estourada, me desculpa, né? Eu tô fazendo aquele mesmo esquema de gravar vídeos através de um Instagram que eu criei só para fazer lives, porque às vezes eu posso usar um efeito e eu não preciso gastar muito tempo com maquiagem. Porque assim, gente, me arrumar é uma das poucas coisas que eu tenho tido vontade ultimamente, no sentido de passar maquiagem e essas coisas, né? Qualquer barulho ao fundo, tô gravando esse vídeo aqui em um horário consideravelmente bom, mas tem 3 gatos aqui no meu quarto, sim, 3 gatos. Vou colocar uma fotinha deles aqui pra você e pra vocês, assim, amolecer o coração um pouco aqui. Acabou de aparecer um ali, ó. Esse aqui é o Otto. E assim, 3 gatos no quarto, dormiram bastante durante o dia, não é mesmo? E agora estão cheios de energia. Então, qualquer barulho no fundo, qualquer coisinha são os gatos. E hoje eu vim contar pra vocês, vim falar pra vocês mais uma experiência, mais um acontecimento assim de vida, que o acontecimento dessa vez não é tão legal assim, né? Que é contar pra vocês sobre o dia mais frustrante da minha vida. Então, peguei pesado? Olha, sinceramente não. Porque assim, pra mim realmente foi muito impactante, foi muito frustrante esse dia. Então, como sempre, vamos contextualizar aqui pra vocês. Eu não lembro exatamente quando foi tudo isso, então não precisa mesmo de datas nem nada, eu acho que não vai ter tanta importância assim. Mas eu acho que pra não ficar também tão perdido assim, vamos botar aí depois do ensino médio, né? Eu queria muito trabalhar, muito emprego, né? Não tive a oportunidade de fazer jovem aprendiz na época que eu estudava, não tive essas oportunidades, não consegui, na época que eu estudava, eu não consegui achar nenhuma. E aí, gente, depois que a gente sai da escola, no meu caso, eu estudei pro Enem, estava em processo de estudo, né, para tentar passar no vestibular, mas assim, não consegui de primeira, então eu já fui com aquela coisa. Eu preciso trabalhar. Assim, naquela época, eu vou conversar pra vocês, minha mãe sempre falava comigo, minha mãe ela é pensionista, né, referente à morte do meu pai, quando ela morava aqui com a gente, ela sempre falava assim, Vitória, vai estudar, não precisa se preocupar, até porque eu nunca fui o tipo de pessoa, nunca fui o tipo de jovem que, mãe, me quero isso, quero aquilo outro, então até hoje ela fala assim, que eu sempre fui uma filha muito tranquila, no sentido de, eu sempre pensava até mesmo no dinheiro dela, porque tem muitos jovens, adolescentes, que pelo fato do dinheiro não sair do bolso dele, eles querem esbanjar, querem que os pais paguem tudo mais. Eu já não era assim, eu tinha uma conscientização muito grande assim na minha cabeça referente a isso. Claro, uma coisa ou outra ela sempre me dava, o que eu sempre pedia, tudo mais, e eu avisava sempre com antecedência para se realmente desse para ela fazer por mim, ela fazer, mas depois de um tempo, mesmo assim, ela me dando essa condição de que eu não precisava me preocupar para eu tentar focar no estudo e tudo mais, eu ainda assim sentia essa necessidade de me inserir no mercado de trabalho. Porque assim, gente, eu acho que, sei lá, a gente que não, não nasce em berço de ouro, a gente que não acorda do nada com uma ideia mirabolante que te deixa rico, te deixa milionário, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que correr atrás do nosso dinheiro, da nossa independência, porque de uma certa forma, por mais que ela me ajudasse financeiramente, tinha coisas que eu não pedia justamente por saber que assim, cara, sério, sem condições, ao meu ver, né? Não no sentido de que era muito caro, mas assim, poxa, sabe? Para mim não tinha muito sentido pedir determinadas coisas para minha mãe. Então eu queria alcançar essa independência. Então eu teve um tempo assim depois que eu não passei pela primeira vez no Enem, que eu fui começando, coloquei currículo em muitos lugares. E pelo fato da minha falta de experiência, gente, sempre fui uma pessoa assim, pego tudo rápido. Qualquer função, a questão da escola também sempre fui uma pessoa muito participativa e tudo mais. Então, assim, meu currículo, entre aspas, é mais de boca sobre as minhas experiências mesmo com pessoas. Tudo isso, gente, não é porque eu trabalhei em um lugar tal, sabe? Mas assim, foram cursos que eu já fiz, coisas que eu já fiz em que eu percebi que essas habilidades se destacavam. Então, assim, querendo ou não, experiência profissional mesmo eu não tinha. E na época eu também não estava fazendo faculdade. Então, assim,
A única coisa boa, positiva, a única coisa positiva que eu tinha no currículo era o quê? Ensino médio completo. Eu ainda não tinha feito um curso de assistente administrativo, que eu me lembre. Então, quando eu procurava trabalho, eu também não era maluca ou, tipo, ingênua em assim, tenho ensino médio completo apenas. Vou colocar meu currículo em vagas que exigem ensino superior, ou então em trabalhos que exigem experiências mirabolantes que eu sei que eu não tinha no meu currículo. Eu não fazia isso. Assim como eu também nunca menti em currículo. Assim, eu não minto, né? Informações eu não minto mesmo, mas eu também deixo lá as minhas habilidades. Às vezes, quando a gente não tem experiência profissional, resta a gente preencher com algumas habilidades mesmo pessoais, né? Então, assim, eu tava nesse nível. E aí, por conta disso também, gente, era uma quantidade de vaga muito limitada. Na verdade, não é nem vaga, mas assim, a questão do cargo mesmo era muito limitada. Eu tava olhando de tudo, né? Então, qualquer coisa assim que eu conseguisse ver e que encaixasse no que eu queria, pra mim tava sendo como lucro. E a maioria das vagas que eu via, que na maioria das vezes não exigia experiência, ou então, quando exigia experiência, eles sempre falavam que eles davam um treinamento antes, é a vaga de vendedor de crédito consignado. E assim, antes eu não tinha muita noção do que era isso, né? Mas assim, hoje em dia eu sei, e Deus me perdoe, mas eu fujo, gente, eu fujo de vagas desse tipo, porque é um trabalho que com certeza tem muita pressão, sabe? É aquela coisa de trabalhar sobre meta, sabe? E aí você... Enfim, eu conheço muita gente que já teve experiência nessa área e eles falam que é uma área muito cansativa, é uma área muito que cobra demais, sabe? Enfim. E aí, como na maioria das vezes eram essas vagas que disponibilizavam lá vagas sem experiência, então eu colocava a rodo pra elas. E aí, era muito difícil realmente eu conseguir, até que eu recebi lá uma resposta. Você foi chamado para o processo seletivo no lugar tal. Enfim, né? Fazer o básico. Leva uma cópia do seu currículo, esteja lá em horário tal e tudo mais. Gente, me preparei, né? E assim, confesso pra vocês que eu sempre fui muito ingênua nesse sentido de entrevista, nunca tive experiência, nunca tinha ido em entrevista de emprego antes. Então assim, a gente tem noção de certas coisas que a gente não tem que falar? Tem, né? Até porque assim, tem muito conteúdo na internet hoje em dia, eu lembro que eu assisti muitos e muitos conteúdos, porque eu gosto sempre de me preparar também pra esses momentos, mas né, não foi suficiente. E aí, gente, eu lembro que eu fiquei dias assim me preparando, a questão da roupa e tudo mais, porque eu acho que eles pediram também pra ir com a roupa um pouco mais social. Eu não lembro se eles falaram sobre roupa, eu acredito que não, porque vocês vão saber o porquê. E aí, nisso, eu me preparei, né? Arrumei até a roupa emprestada na época, eu lembro disso. E aí, fui. Era perto aqui de casa, né? Pegar só um ônibus. Mas aí chegando lá eu já tive assim um susto. Por quê? Porque tava lotado o lugar. Tinha muita gente pro processo seletivo. E eu já fiquei assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Né? Não sabia que ia vir tanta gente assim. Mas eu já tinha noção que ia vir muita gente. Por quê? Porque ela encaminhou e-mail para muita, mas muita pessoa mesmo. Eu lembro que lá no Gmail eu vi, né, quando a gente vê para quem a pessoa enviou e-mail, tinha eu e mais não sei quantas cabeças lá que ela enviou o e-mail. Enfim, chegando lá, vi gente de todo tipo, gente que tava indo social, gente que tava indo com estilo mais despojado, gente que tava indo até com calças rasgadas, assim, um estilo bem despojado mesmo, que na maioria das vezes você até ouve pessoas dizendo que não é recomendado ir numa entrevista de emprego dessa forma. E aí eu já fiquei meio assim, né, quando a pessoa responsável pela entrevista chamou todo mundo pra subir e comunicou que seria, tipo assim, público, né? Era uma sala, tinha muitas cadeiras, todo mundo foi sentando. E aí sentou, que eu me lembro, eu acho que tinha duas pessoas responsáveis pela entrevista, era um homem e uma mulher. E eles falaram: não precisa vir na ordem, quem se sentir à vontade para levantar e vir falar, pode vir falar. E enquanto isso, estava todo mundo sentado assistindo. Então, porque, né, que foi um dia muito frustrante, um dia assim, realmente, gente, que toda vez, se eu não passar por uma experiência pior que essa, toda vez que alguém me perguntar sobre esse quesito de entrevista de emprego, a questão da frustração do estímulo profissional mesmo, eu tenho esse dia na minha cabeça. E, sério, realmente. E aí, assim, né, o jeito dos entrevistadores, né, das pessoas responsáveis pela entrevista,
era até então despojado, no sentido de que, assim, o estilo mesmo do cara era super despojadão e tudo mais, mas uma coisa que eu já percebi é que eles eram um pouco metidos, entre aspas. Eu não sei outra palavra pra usar, mas assim, é snob, né? Vamos usar essa palavra assim. Ficavam cochichando o tempo todo. Gente, não é igual aquela assim, você tá lá, fala com a pessoa do seu lado, fala baixinho e tal. Não, gente, é cochichando mesmo, aquela coisa pique de você falar no ouvido da pessoa e você ouvir que a pessoa tá gargalhando de alguma coisa ali. E aí começou as pessoas, né? Eu lembro que eu não fui a primeira, né? Eu não fui a primeira. Eu acredito que eu também não fui uma das últimas, porque eu também falei assim, cara, que já que você vai ser, quero ir logo, não vou ficar também demorando, sendo que, tipo, né, não tem necessidade. E aí foram algumas pessoas que eu percebi que chamou mais a atenção deles. E assim, gente, eu falo isso pra vocês, não é só falando da minha experiência, foi coisas também que eu vi, né? E aí algumas pessoas que iam, eles faziam aquela brincadeira de que me vende essa caneta. Não é uma brincadeira, né? Mas tem até vários vídeos no YouTube aí sobre quando você vai fazer uma entrevista de vendedor e às vezes a pessoa te faz isso, fala pra você assim, me vende isso aqui. Pra o tipo de resposta que você pode dar. Porque assim, muitas das pessoas às vezes falavam, eu sou assim, eu sou assado, que não sei o que, tananã. E aí, do nada ele jogava, me vende essa caneta. Só que assim, gente, postura, zero profissional. Ficavam gargalhando, ficavam olhando, tipo assim, pra cara da pessoa. Entrevistado, cruzado do braço, ficava olhando assim. E aí, quando a pessoa às vezes falava uma coisa, gente, é óbvio que você tá preparada pra qualquer coisa. E aí é óbvio que você vai falar assim, não quero. Quando a pessoa fala assim, você quer comprar essa caneta? Aí você fala assim, não quero. E aí eu lembro que teve uma senhora que ela tinha bastante experiência com as coisas e tal. E aí fizeram isso com ela, falaram, me vende essa caneta. E aí eu acho que ela falou algumas coisinhas e tudo mais. Ela não chegou lá falando assim, aqui, quer? Toma. Não, né? Mas ela fez uma dinâmicazinha lá e aí perguntou depois no final. Aí eles, curto e grosso, com aquela cara de snob, não quero. E aí, do nada, terminava assim. Aí eles falavam assim, tá bom, obrigada, pode sentar. Então, assim, o jeito deles, gente, tava todo mundo, a maioria das pessoas estavam percebendo isso. Eu lembro que tinha uma menina, acho que atrás de mim, que ela tava muito, assim, incomodada, sabe, com o jeito deles. E eu realmente, eu fiquei, assim, chocada. Sério, eu fiquei chocada porque eu fiquei pensando, gente, tem gente aqui que talvez realmente, como eu, não tivesse nenhuma experiência profissional e tudo mais, e que, sabe, às vezes tá aqui procurando um estímulo a, pelo menos, ser tratado como gente, né, com educação. E aí vem duas pessoas responsáveis por uma entrevista de emprego, te trata desse jeito, te olha de um jeito, gente, que assim, a gente tá sentada assim, a gente fica assim na hora, sabe? E aí eu lembro que eu acho que eu fui a terceira ou quarta, tudo mais, assim, confesso pra vocês, gente, que... Enfim, eu não sei, de verdade, eu fui muito lesa naquele dia, assim, como entrevista, assim, eu sei que eu fui. E aí ela falou assim, me fala um pouco sobre você, eu falei um pouco sobre mim, né? E aí ela perguntou do porquê. Eu acho que ela perguntou assim, por que do crédito consignado? E assim, gente, sério, gente, a minha resposta, eu acho que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu fui muito lesa, sério. Eu acho que eu falei assim, bom, porque... Eu não lembro qual foi a minha resposta, mas eu acho que na mente dele surgiu tipo assim, foi porque me chamou, meu amor, qualquer lugar que me chamar eu vou, entendeu? Eu acho que surgiu desse jeito na cabeça dele, mas eu não lembro qual foi a minha resposta exatamente. E aí eu acho que essa foi a última pergunta, ela falou assim, tá bom, obrigada, pode sentar. E aí eu sentei. E então assim, eu acho que eu fui uma das primeiras vezes, porque foi com outras pessoas que eu vi a atitude dele, sabe? O jeito que eles falavam, a pessoa às vezes tava nervosa, que não sei o quê, e aí eles ficavam rindo, ficavam fazendo pergunta, gargalhando, sabe? E ninguém, gente, ninguém, assim, que tava ali pra ser entrevistado, tava rindo de ninguém. De verdade, só eles estavam rindo. Assim, pra mim foi muito frustrante aquilo ali, porque, cara, eu sei, quem encara aí, não sei quantas, quem já encarou várias entrevistas, quem já encarou diversos processos seletivos, talvez esteja mais, assim, acostumado, talvez até fale assim, minha filha, isso aí acontece sempre, não sei o que e tal. Mas, gente, pra mim não deveria, sabe? Porque se a gente tem que respeitar a pessoa que tá ali responsável pelo processo seletivo e tudo mais, eu acho que o mínimo que a gente merece também é o mesmo tipo de respeito, sabe? Porque é isso, às vezes um jovem tá ali na sua primeira oportunidade de entrevista, ele vai ver aquilo ali, ele vai criar, gente, um medo, ele vai criar um receio, porque ele vai achar que tudo sempre vai ser igual, que ele sempre vai ser rebaixado, que ele sempre vai ser
ignorado, que ele sempre vai ser esnobado, sabe? Não é só jovem não, porque essa situação da moça da Me Vende Essa Caneta era uma senhora que acho que tinha graduação em arquitetura e tudo mais, e assim, provavelmente, não era, ela não realmente, provavelmente a última opção dela era aquilo ali, porque, pô, uma pessoa formada em arquitetura, provavelmente tem outras experiências e tá indo numa entrevista de crédito consignado, provavelmente ela talvez só queria realmente, estou precisando de emprego, sabe? E aí você pega, você faz uma coisa dessa, de tipo, de você rir, de você gargalhar na cara da pessoa. Cara, quer responder? Olha, não, acho que não pegou legal, né, essa resposta. Ou então simplesmente fala assim, agradecer igual ele fez comigo, tá bom, obrigada, pode sentar lá, sabe? Mas assim, rir, debochar. Sério, pra mim, aquele dia ali foi um dia muito ruim pra mim, sabe? Fiquei até tarde lá, mais ou menos, porque até todo mundo entrevistar, né? E eles analisaram e pediram pra quem eles queriam pra próxima etapa, eles pediram pra permanecer, e os outros eles só agradeceram e falou que, tentar outra vez, né? E eu lembro que eu saí acompanhada com 2 pessoas, e na hora, a menina que tava atrás de mim, que eu falei que tava atrás de mim, que tava incomodada, ela falou comigo, cara, sem noção real o jeito deles. E aí eu falei, cara, eu pensei que foi só eu que tivesse percebido, sabe? A questão deles estarem desdenhando da gente, né? De outras pessoas também. E eu falei assim, cara, eu achei realmente falta de profissionalismo total. E falta de consideração também. Porque da mesma forma que a gente estava ali, naquele papel ali de entrevistado, um dia eles também estiveram nesse papel. Sabe? Se hoje eles estão lá, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, cara, é muita falta de consideração e de olhar mesmo pra outras pessoas que tá lá no lugar que um dia eles já tiveram, sabe? E esse dia pra mim foi um dia tão frustrante, gente, que juntou também que depois no final calhou que eu fiquei no ponto de ônibus, que o ônibus passa sempre, mas aí nesse dia em específico demorou muito pra passar o ônibus, e eu cheguei no ponto, tava de tarde assim, tava com sol ainda. O ônibus só foi passar quando tava tudo escuro, sabe? Era um lugar meio perigoso, assim, então eu tava com muito medo. E eu também vi uma sardinha enlatada, porque o ônibus tava muito cheio. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo, né? Eu queria deixar, assim, um recado. Eu acho que não tem pra quem deixar esse recado, é só um recado. Cara, talvez se você acha que isso foi, mais uma história de mimimi, que não sei o que, geração Nutella, não é isso, não é isso. Pra mim, que foi assim, a minha primeira experiência, assim, de cara, ver aquilo ali, ver aquelas pessoas assim, rindo, desdenhando, tirando onda com cara de pessoas, até mesmo assim, duvidando de certas coisas, porque às vezes a pessoa também era muito boa ali, demonstrava ser muito bom, um candidato muito bom, e eles retrucavam, sabe? Duvidando, parecia que, tipo, parecia que era uma disputa de egos, né? Uma disputa de que, não, mas você faz isso mesmo, que não sei o que não sei o que, sabe? Não parecia ser uma entrevista de assim, tô estimulando, tô instigando o entrevistado pra conhecer. Não era isso, gente. Não era nenhuma técnica, não é. Eu sei que não é, sabe? Então, assim, de verdade, às vezes pode não ser também a primeira experiência como fui eu, mas assim, como muitas outras de outras pessoas, também pode ter sido frustrante, também pode ter sido ruim, da mesma forma que foi pra mim, sabe? E hoje eu falo, toda a experiência, todo mundo que me fala sobre a questão de entrevista, essas coisas assim, eu falo, cara, esse dia aqui foi um dia que me marcou muito, porque é muito triste você ver essa questão da falta de consideração de um ser humano que um dia já esteve no seu lugar, entendeu? Mas assim, enfim, se você é jovem, adulto, não importa a sua idade, esteja caçando, procurando o seu primeiro emprego. Se você é jovem, adulto, adolescente, sênior, velho, tanto faz, gente. E você também tá à procura de um emprego, do seu primeiro, do seu não sei quantos... Enfim, não se permita passar por essas situações. E assim, se um dia você passar por isso, não pense que todo mundo é igual, que sempre vai acontecer isso com você. Apenas se prepare, melhore também. Que assim, gente, o universo, Deus, não importa. Eu acho que assim, todo momento acontece uma coisa que faz a gente se conscientizar sobre uma atitude ruim ou boa nossa, né? Eu acho que chega um momento que a gente passa por determinada situação e que a gente pensa assim, caraca, mas isso, sabe? E assim, é isso.
só isso, vida que segue, né? Então, continue se preparando, continue estudando, continue buscando conhecimento, porque é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Se talvez você não foi chamado para essa vaga, você vai conseguir ser chamada para outra. Se você talvez acha que essa entrevista não foi tão boa assim, a próxima pode ser que seja também melhor, tá? Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm algum tipo de experiência aqui, coloca aqui nos comentários, gente, porque assim, eu sou a doida das experiências, tá? Eu sou a doida do troca-troca. Mas é troca-troca de experiência, ou seja, eu contei a minha experiência pra vocês, agora eu quero ouvir a experiência de vocês. Então coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.